Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem. Nós estamos neste final de semana celebrando o 15º domingo do tempo comum e queremos também responder a Jesus Cristo que amamos a nós e amamos ao próximo. E a igreja vai proclamar neste final de semana o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 10, versículos 25 a 37. E esse Evangelho vai narrar essa história. Naquele tempo, um mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como o lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu ao homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, na subida para Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém, tomou a firme decisão de subir a Jerusalém. Ele vai encontrando os obstáculos, vai encontrando as dificuldades, vai encontrando as pedras de tropeços. E hoje o Evangelho narra esse encontro com o mestre da lei, o conhecedor da palavra do Antigo Testamento, que quer pôr Jesus à prova, ou seja, quer fazer com que Jesus tropece em suas perguntas. E aí dirige uma pergunta de Jesus de como salvar-se ou como ganhar a vida eterna. E Jesus faz com que ele procure memorizar o que ele tem estudado, o que ele tem feito durante a sua vida. E ele faz uma citação da palavra de Deus, e Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. Diante disso,
e ainda desejoso de ver Jesus em contradição, interroga Jesus perguntando quem é o seu próximo. Nós poderíamos dividir esse evangelho em duas partes. Primeiro, o diálogo entre esse mestre da lei e Jesus, depois a narrativa na parábola do bom samaritano, né? E Jesus coloca essa parábola unindo o diálogo desse mestre da lei justamente com a parábola do bom samaritano para dizer que muitas vezes estamos voltados intelectualmente para a nossa religião e a nossa prática de caridade é mínima, ou seja, às vezes precisamos com que o outro demonstre que está realmente necessitado de nós para que nós possamos ajudar. E muitas vezes não nos aproximamos dos necessitados, mas queremos que eles se aproximem de nós a fim de que nós possamos ajudá-lo. E na verdade, Jesus inverte essa questão ou esse interrogatório do mestre da lei, perguntando a Jesus quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Então Jesus inverte, não é o próximo, você que deve ser próximo daqueles que necessitam. Há uma inversão de perguntas e Jesus o coloca dentro de uma situação que ele mesmo não tem mais condição de voltar o interrogatório para Jesus. De modo que Jesus vai dizer, olha, aquele que pratica a palavra é aquele que se aproxima de todos. E se aproximando de todos, age de compaixão para com todos. Portanto, é necessário se fazer coração e amor para que, agindo com misericórdia, possamos também viver a nossa vida religiosa, a nossa prática religiosa, não distante do outro ou dos outros, mas próximos também daqueles que necessitam de nós, próximos daqueles que esperam por nós, especialmente daqueles que não só necessitam de uma ajuda material, mas tem muitos que precisam de uma ajuda realmente espiritual, ou de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir o próprio Evangelho e entender o porquê do Evangelho e para que a palavra de Deus existe no meio de nós. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que todos nós sejamos pessoas que possam, de fato, viver essa palavra sem olhar aquele que está diante de nossos olhos, e sem julgar, mas fazer com que possamos ajudar o próximo a partir da palavra de Deus que nos anima e que nos impele para essa movimentação, para esse dinamismo da própria palavra. A palavra nos pede esse dinamismo, nos pede movimento. Então, que nós estejamos também em movimento, ajudando aqueles que necessitam de nós. Se você, missionário da paz e do bem, deseja realmente compartilhar essa nossa catequese, compartilhe, movimente essa nossa catequese. Há muita gente necessitando de ouvir a palavra de Deus nesse universo que é as redes sociais, e nós precisamos também divulgar essa palavra com muito empenho, com muito carinho, com muito amor. Deus vos abençoe, que Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem. Bom final de semana.